Pois bem, meus amigos, apertem os cintos, o presidente sumiu de Brasília, está passeando pelo mundo com a sua esposa, Dona Canja, e dessa vez a Janja Tour foi para o Egito. Já dizia o filósofo, essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que ter charme para dançar bonito. A quinta série que habita em mim não se segura com essas pautas. Enfim, mas nessa história quem vai dançar é o povo, porque os gastos do governo só aumentam. O Brasil vive uma epidemia e no meio disso tudo acontece uma fuga inédita de um presídio de segurança máxima. Saímos de um país que tem presídios de segurança máxima para o país da insegurança total. Quase um manicômio, não falta muito. E também quero comentar com você sobre uma matéria muito interessante que fala de uma suposta crise entre militares e o governo. Vamos analisar esta fofoca, até porque é uma fofoca de altíssima qualidade, porque a informação vem de nada mais, nada menos que o general Braga Neto. E de quebra, vamos falar sobre a tal manifestação que Bolsonaro chamou para o dia 25 de fevereiro, porque já tivemos fake news a respeito disso e também presenças confirmadas de pessoas importantes. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E é muito, muito importante que vocês tenham essa interação com os vídeos, porque assim, quem sabe, o YouTube volte a recomendar os meus vídeos aí pra galera que continua reclamando até que foi desinscrita do meu canal. Pois bem, feita a introdução e esse recadinho inicial, vamos para as pautas de hoje. Começando aqui desmentindo uma informação falsa que circulou bastante nas redes sociais e eu até cheguei a comentar isso na live que eu fiz ontem lá no meu canal, tem um canal só de lives, então dá uma passadinha, o link tá aqui na descrição, é Paula Marisa Live, mas foi confirmado que é falso, olha só a matéria do Estadão. Gaviões e Mancha desautorizam manifestações contra Bolsonaro em nome das torcidas na Paulista. Postagens sobre um suposto ato marcado pelas torcidas organizadas começaram a circular na manhã desta quarta-feira, dia 14. Jair Bolsonaro convocou apoiadores para se reunirem na Avenida no dia 25. Então, mais uma vez, a análise detalhada disso eu fiz na live de ontem. Quem quiser, assista lá no meu canal secundário. Mas, para assim, o sossego do pessoal, que afinal de contas a gente viu que as torcidas organizadas têm, né, uma vibe antifa aí, algumas ligações, não vai acontecer. Até porque eu cheguei a comentar que manifestações elas têm que ser marcadas e eu acredito que não iam cometer um amadorismo desse de anunciar a manifestação antes de marcar, de avisar para as autoridades. E pela lei não pode ter duas manifestações no mesmo horário e no mesmo local. Tá aí, ajuda a avisar o pessoal que vocês conhecem, porque circulou bastante a imagem da convocação. E aproveitando que a gente está falando sobre manifestações, temos a presença de duas pessoas importantes para a política paulistana. A primeira delas é o Tarcísio, porque depois que saiu a convocação do Bolsonaro, a galera começou a cobrar, né, um posicionamento do governador de São Paulo, que só ocupa o cargo de governador de São Paulo graças ao Bolsonaro. E o Tarcísio confirmou, tá aqui a matéria da Oeste. Tarcísio confirma aí da manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista. Governador de São Paulo afirma que, como sempre, estará ao lado do ex-presidente da República. Parabéns, Tarcísio. Mas o que me surpreendeu mesmo foi essa daqui. Prefeito de São Paulo, o seu Ricardo Nunes, vai a ato pró-Bolsonaro na Paulista. Candidato à reeleição, prefeito Ricardo Nunes, filiado ao MDB, prestigiará ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Acho justíssimo, porque a gente acompanhou aí as movimentações com relação
a eleição municipal ali na cidade de São Paulo, chegou a aventar-se o nome de Ricardo Nunes, mas Valdemar, sempre ele, Valdemar se impôs, colocou o nome do Ricardo Nunes e o vice será indicado pelo Bolsonaro. Acho muito justo o prefeito fazer essa sinalização para o eleitorado da direita, os conservadores, porque afinal de contas, se ele quer o voto da direita, ele tem que sinalizar e abrir alguma margem de negociação aí. Agora vamos para o Lula fazendo turismo pelo mundo, matéria do G1. Em dia de folga no Egito, Lula e Janja visitam as pirâmides e a esfinge. Olha que coisa mais linda! O país pegando fogo e o Lula vai tirar uma folga logo ali no Egito, com o nosso dinheiro. O presidente desembarcou no Cairo para iniciar um giro de viagens oficiais à África. Na quinta, ele participa de reuniões com o presidente egípcio Fattah el-Sisi. E lembrando aqui que eu olhei as pautas e ele vai falar basicamente pelo que diz, né, a agenda. A gente sabe que esses encontros presidenciais, os assuntos mais importantes nem chegam a ser divulgados, mas ele vai basicamente conversar sobre pauta verde, ambientalismo, créditos de carbono, costurar acordos, vamos ver que acordo, mas foto nós já temos. Foto da Janja, do Lula, passeando, esfinge, Egito. E enquanto o presidente some pelo mundo, o Brasil vive a seguinte situação. Dengue. Brasil terá 149% mais casos em 2024 do que o registrado no pior ano da série histórica. Então, junta todos os anos aí em que teve esse acompanhamento da dengue, 2024 será 149% maior. E aí fica aquele clássico dos últimos tempos. E se fosse o Bolsonaro? O país vivendo uma epidemia e o Bolsonaro passeando pelo mundo. O que será que a mídia estaria falando? Mas não é só isso. Ele também vai aumentar os gastos. Matéria do antagonista. Governo gastará 13,9 milhões com internet para o Aerolula. Contrato tem um valor 7 vezes superior ao atual, em virtude do aumento de viagens internacionais feitas pelo atual ocupante do Palácio do Planalto, que viaja agora pela África. Até porque a Janja tem que atualizar o seu Instagram, já tem videozinhos circulando, novas fotos, precisa ter uma internet mais veloz para manter as suas redes sociais atualizadas e quem paga é o povão, é aqui que está indo o dinheiro dos nossos impostos. E aqui nós temos mais uma dor de cabeça para Lula, quando ele voltar, porque a coisa ficou quente. Olha a matéria, duas matérias que eu peguei aqui, do Paulo Capelli, do Metrópolis, que escreveu coisas bem interessantes. Comando Vermelho, facção de fugitivos de prisão federal vira dor de cabeça para Lula. Como se não bastasse a fuga de detentos de uma penitenciária federal pela primeira vez, facção de criminosos dá dor de cabeça extra para Lula. Vamos ver o que o Paulo Capelli, não sou eu, só tô lendo aqui o artigo do Metrópolis, nem quero me meter nessa treta, mas presta atenção. Como se não bastasse a fuga de detentos de uma penitenciária federal pela primeira vez na história do país, a facção criminosa dos dois fugitivos virou uma preocupação extra para o governo Lula. Deibson Cabral e Rogério Mendonça são integrantes do Comando Vermelho. Qual que é a cor do comando? Vermelho. O comando é vermelho. Olha que coincidência. No ano passado, a mulher de um líder do CV foi recebida para audiências no Ministério da Justiça e Segurança Pública e no Ministério dos Direitos Humanos. De novo, quem está falando é o Paulo Capelli, porque o seu ministro Silvio Almeida está querendo processar todo mundo que coloca o Ministério dos Direitos Humanos e a tal dama do tráfico na mesma matéria. Ele tá querendo processar todo mundo. Cabe lembrar aqui também que a Andresa Matais, que era editora de política do Estadão, que fez a revelação dessas visitas, foi demitida do Estadão. Olha que coincidência. Vamos adiante. Condenada e respondendo em liberdade por envolvimento com
comércio de substâncias ilícitas, Luciane Farias reclamou justamente da situação dos presídios federais que submeteriam os visitantes a uma vistoria excessivamente rigorosa. Não quer vistoria rigorosa para entrar no presídio. Que bacana essa pauta. Segundo ela, muitos familiares eram impedidos de se encontrar com os detentos após o scanner corporal. Mas por que isso acontecia, meu docinho de coco? Olha só, conhecido como o body scan, apontar irregularidades. Então, só porque no scanner apareceu, sei lá, um celular enfiado na perereca da parente, a parente não pode entrar no presídio, mas é muita opressão. Realmente, é muita opressão. Durante seu périplo por Brasília, Luciane também se encontrou com os deputados Guilherme Boulos e André Janones. Aliás, André Janones, que está correndo o processo dele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados quando eles voltarem a trabalhar. Parece que talvez eles vão se recuperar da ressaca aí do carnaval lá por quarta-feira. Não sei nem se terça-feira eles vão trabalhar, porque trabalham demais esses nossos deputados, né? Mas quando eles voltarem, vai ter ali o processo do André Janones com o negócio da rachadinha. Eu continuarei, claro, acompanhando e trazendo para vocês as informações. Depois de a imprensa noticiar as visitas de Luciane Farias, o Ministério da Justiça mudou as regras de acesso à sua sede na Esplanada. Agora, com a fuga de integrantes do CV de um presídio de segurança máxima, a oposição terá mais elementos para tentar associar facção criminosa ao governo Lula. Longe de mim falar sobre facção e governo e diálogos cabulosos. Quem tá falando isso é o Metrópolis e a Veja. Eu só estou aqui passando a fofoca adiante. Mas a coisa piora ainda mais. Governo aumentou verba para prisão de segurança máxima que foi violada. Então eles ainda botaram mais dinheiro. Vale lembrar que foi lá no estado da governadora do PT, a dona Fátima Bezerra, que aconteceu isso daqui. O volume de recursos enviados pelo governo para a penitenciária de Mossoró aumentou 49%. Olha que beleza, em 2023, em comparação com o ano anterior, que foi 2022. E 2022 não teve fuga, 2023 eles injetaram mais dinheiro e aconteceu esta fuga. Será que é entre aspas? Não sei. O governo federal aumentou em 49% o volume de recursos enviados para a Penitenciária Federal de Mossoró em 2023, em comparação com o ano anterior. A unidade de segurança máxima foi a primeira das 5 do país a registrar uma fuga. O episódio ocorreu nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Parabéns! Parabéns ao governo do amor, porque nunca antes na história deste país havia acontecido uma fuga da penitenciária de segurança máxima. Coincidência? Azar do Lula? Também não sei, não me arrisco aqui a opinar. No ano passado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública destinou a Mossoró um total de 8,6 milhões para garantir a segurança da unidade. O valor foi 49% maior que os 5,9 milhões enviados à instituição em 2022. Aqui, provando mais uma vez que injetar recursos não significa melhorar serviços. Eu sempre falei isso com relação às escolas, porque toda vez que vem a pauta educação, porque precisamos de mais recursos, porque precisamos de mais tecnologia, quando o problema é o método. Seria resolvido com a mudança de método um quadro negro e um giz, que toda escola tem. Acho que tem. No Brasil, pelo menos, eu acho que tem. Aqui aconteceu a mesma coisa. Enviaram mais dinheiro para o presídio. O que aconteceu? Os coleguinhas fugiram. E agora, o ministro da Justiça e Segurança Pública é o ex-ministro do Supremo. Ele é um ex-supremo, o seu Lewandowski. E parece que Lewandowski terá que dar explicações, a não ser que ele faça cosplay de Flávio Dino e alegue que está com medo, muita insegurança.
Olha só a matéria da Oeste. Deputado quer convocar Lewandowski para explicar fuga de detentos em presídio federal. É a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que administra 5 presídios de segurança máxima. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E eu falei para vocês que tinha uma treta envolvendo os nossos amados militares, também conhecidos por sua expertise em cortar grama e pintar meio-fio. Mas agora o Braga Neto veio com uma fofoca diferente. Matéria da coluna do Guilherme Amado no Metrópolis. Conselheiro de Bolsonaro, Braga Neto, diz haver crise militar com Lula. Ex-ministro de Jair Bolsonaro, general Braga Neto, foi flagrado pela Polícia Federal em mensagens golpistas. É o golpe. Aliás, a imprensa não para de falar sobre o golpe. Lembrando que foi escrito pelo Guilherme Amado, né? Guilherme Amado é um jornalista da extrema esquerda militante de redação, mas olha só a fofoca. O clima de normalidade institucional na relação entre Lula e os militares não parece convencer o general Braga Neto, o ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, flagrado pela polícia nas mensagens do WhatsApp, blá blá blá, golpismo é golpe, bababá. Braga Neto segue como o principal interlocutor de Bolsonaro junto às Forças Armadas, condição que conquistou ao longo do governo, principalmente quando passou da Casa Civil ao Ministério da Defesa. Nos relatos frequentes que faz ao ex-presidente, como é que o Guilherme Amado sabe o que o Braga Neto conversa com o Bolsonaro? É um negócio assim que ocupa a minha mente. Como é que ele conseguiu saber um assunto entre o Braga Neto e o Bolsonaro? O Bolsonaro falou pro Guilherme Amado, Braga Neto, outra pessoa também, foi um hacker, o que aconteceu? Mas vamos continuar aqui. Sobre qual seria a situação na caserna. O general tem dito que a relação entre Lula e as altas cúpulas das Forças Armadas é péssima e que os militares ainda criticam o petista. Gestos públicos na direção do governo, como os feitos pelo comandante do Exército, o seu general Tomás Paiva, seriam puro teatro. Será? Pessoas próximas a Bolsonaro dizem que... Pessoas próximas a Bolsonaro. Quem é que passa a informação do entorno do Bolsonaro para o Guilherme Amado? Também fico pensando nisso. Mas enfim, ele está dizendo que teve contato, que tem uma fonte próxima a Bolsonaro. E diz... Mais de uma, né? Dizem que, das duas, uma. Ou o Braga Neto está isolado a ponto de falar apenas com uma parcela minoritária que não tem relação com o governo, ou está vendendo um cenário de caos para parecer relevante. Então, segundo a fonte do Guilherme Amado, que é próxima ao entorno do Bolsonaro, ou o Braga Neto tá querendo se fazer de gostosão, ou então ele fala só com uma minoria. O entorno do Bolsonaro está dizendo isso. Ok, agora eu vou dar aqui a minha opinião para vocês. Isso pode realmente estar acontecendo. Não por causa do Brasil, porque eles não gostam do Lula, porque gostam do Bolsonaro. Não. Os militares não estão nem do lado do Bolsonaro, nem do lado do Lula, nem do lado do povo. Os militares estão do lado dos militares. E o que aconteceu no governo Lula? Isso aqui. Defesa perde 70% de verba interna para Lula turbinar o PAC e militares temem paralisia. Integrantes da pasta temem paralisia. A tesourada do governo tenta evitar a desidratação do PAC. Vendo este dado, que os militares terão 70% menos dinheirinhos nos nossos impostos, pode ser realmente que exista uma crise entre Lula e os militares. Aliás, todo mundo que entra em crise com o Lula é porque não está recebendo o dinheiro que o Lula prometeu. Como eu falei, Lula prometeu dinheiro e cargo para o Lira, para os militares, para o PT, para o PSOL, para o MDB, para todo mundo, e a conta não vai fechar. Não vai fechar. E nesse meio todo, eu torço pela treta. Vocês sabem, sou violinista do Titanic. Titanic tá afundando, a gente avisou que isso ia acontecer e agora me resta tocar o violino e vir aqui trazer para vocês as últimas tretas. E eu quero saber de vocês, me conta. Vocês acham realmente que pode ter alguma crise?
entre Lula e os militares? E essa história da fuga de um presídio de segurança máxima, será que teremos novidades assim bombásticas, tipo o caso da dama do tráfico visitando ministérios? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!